Mas o que nós estamos vendo agora é a chamada Quarta Revolução Industrial. A Quarta Revolução Industrial tem algumas tecnologias centrais que estão afetando a todos nós de maneira muito profunda. Coisas como veículos autônomos, impressões 3D, robótica avançada e não só isso, mas robótica numa escala nanotecnológica. Dispositivos mecânicos quase que inteligentes que não podem ser vistos a olho nu. Novos materiais como grafeno ou PHT, que é um tipo de polímero. Nós temos visto a interconectividade dos sistemas de computação como nunca antes. A chegada do blockchain, que proporcionou a descentralização dos sistemas financeiros e, no final das contas, vai levar à criação das moedas digitais dos bancos centrais. Agora tem edição genética com tecnologias como a CRISPR, que é um método para editar genes e terapia genética. E nós também temos visto um crescimento exponencial na capacidade das inteligências artificiais. Essas tecnologias e essas tendências estão interconectadas. E um exemplo disso é o que é conhecido como transhumanismo. Algumas pessoas chamam isso de ser humano 2.0. A ideia por detrás do transhumanismo é que o ser humano ainda tem um bom caminho para evoluir como uma espécie. E que a melhor maneira para a humanidade evoluir é se mesclar com a inteligência artificial. Fundir a biologia humana com tecnologia, para que nós possamos evoluir ao próximo nível da evolução humana. Então isso é uma coisa muito proposital que tem acontecido no mundo hoje. Existem livros sobre isso, conferências sobre isso, e o maior defensor disso é talvez o Elon Musk. Em 2016, ele criou uma empresa com sede em São Francisco, chamada de Neuralink. E ele está procurando tratar doenças cerebrais e deficiências graves, tais como cegueira, surdez. Isso a curto prazo, mas a longo prazo ele quer atingir uma simbiose entre o nosso cérebro e os computadores. Então o que ele tem tentado fazer no momento é desenvolver uma rede que você pode colocar no cérebro. E essa rede é feita de fibras tão pequenas que não podem ser vistas a olho nu. E cada uma dessas fibras é conectada a uma sinapse do seu cérebro. Então essa rede, na verdade, ela lê a eletrônica, os impulsos elétricos do seu cérebro. E assim como no implante coclear que decodifica sons e codifica isso em sinais eletrônicos para o seu cérebro, então essa rede da Neuralink significaria que se você, por exemplo, perdeu um braço, você tem um braço mecânico, você então vai poder controlar essa prótese através da eletrônica, usando a sua mente. Se você pensar, eu quero levantar esse copo, esses pensamentos vão ser interpretados por essa rede no seu cérebro, isso estará conectado à internet e um sinal será enviado para o seu braço biônico para pegar o copo. Então é nisso que o Elon Musk tem trabalhado atualmente, mas o objetivo final é mesclar a humanidade com a inteligência artificial, para que nós supostamente evoluamos para um estado avançado de consciência. Agora, quando você se casa, com quem que você está casando? Os nossos corpos vão envelhecendo e diminuindo. Você pode perder um braço e colocar uma prótese, pode ter cicatrizes, fazer algumas cirurgias e etc. Então, quando você se casa, você não necessariamente se casa com o corpo, mas sim com a pessoa inteira, a parte mais importante sendo a mente da pessoa. Mas com o transhumanismo, existe a discussão sobre a possibilidade de downloadar os pensamentos, baixar as memórias, os sentimentos, a educação de alguém. Então, se alguém morrer, você pode baixar essas coisas, as memórias, pensamentos, e salvar num disco rígido ou num servidor. E você pode uploadar, por exemplo, num bebê. Então, basicamente, você está criando a imortalidade. Então, existem vários livros discutindo as implicações éticas do transhumanismo. E isso é algo que tem acontecido diante dos nossos olhos. Então, o transhumanismo é uma tendência mais ampla, mas tem acontecido ao nosso redor. Os experimentos já têm sido realizados com macacos, ratos e cães, mas o Elon Musk espera poder começar teste com seres humanos nos próximos 18 meses. É nesse nível de avanço que esse processo já chegou. Então nós temos visto o transhumanismo e escassez de alimentos por causa da guerra na Ucrânia. Ainda nesse ano vai haver pelo mundo inteiro um aumento muito grande no preço dos alimentos. E nós também temos visto tentativas sendo feitas no nível global de centralizar o poder na mão de tecnocratas e tirar o poder da democracia. O mais recente exemplo disso foi nessa mesma semana,
quando a OMS tentou ratificar um tratado internacional de pandemias, através do qual a OMS poderia unilateralmente declarar uma pandemia em qualquer país que quisesse e impor restrições juridicamente obrigatórias naquele país. E a administração Biden foi muito favorável a estipar a soberania de congressos, parlamentos e assembleias ao redor do mundo inteiro e dar essa autoridade nas mãos de tecnocratas que nunca foram eleitos. E, felizmente, na terça-feira dessa semana, os países da África se juntaram e disseram: nós não vamos fazer isso. Porque, primeiramente, isso está rápido demais e, segundamente, nós não estamos prontos para entregar essa autoridade nas mãos de tecnocratas que nunca foram eleitos. Então, como mundo, nessa última semana, nós esquivamos dessa bala de prata. Mas haverão outras tentativas de centralizar o poder econômica e politicamente ao nosso redor. Então, essas são outras coisas que eu vejo acontecendo ao nosso redor agora. Também existem outros eventos. A degradação, por exemplo, do meio ambiente tem continuado. Existe a mudança climática, parece estar acontecendo. Nos Estados Unidos, estamos tendo uma mega seca afetando o terço oeste dos Estados Unidos. Muitos dos alimentos vêm especialmente da Califórnia. Muitas das frutas e vegetais vêm dali, então se a Califórnia não produzir frutas e vegetais esse ano, haverá mais uma outra razão para a escassez de alimentos e aumento de preços no mundo inteiro. Isso vai afetar a todos, então nós temos visto condições de secas ao redor do mundo. Essas são apenas algumas coisas que eu vejo acontecendo hoje. As notícias obviamente mudam, mas essas são tendências que são mais de longo prazo e nós seremos afetados por isso, não importa em que parte do mundo vivamos. Sim, eu quero dizer, há coisas sérias acontecendo no mundo, não é mesmo? Clifton, você tem algo a dizer? Sim, eu estou feliz que o pastor Conrad tenha falado sobre transhumanismo. Sabe, é realmente uma coisa de louco mesmo. Eu me lembro que em 2016 o Klaus Schwab estava falando sobre isso como se fosse uma realidade. Na época ele disse que era algo que realmente iria acontecer. Ele também falou do 6G, sendo que nós ainda estamos usando 5G, e como o pastor Conrad falou, o 6G seria um negócio mais interno. Seria uma tecnologia dentro da gente. Todo mundo sabe que, segundo Elon Musk, nós já somos um tipo de ciborgue. Ele diz que a tecnologia interna será no futuro o nosso sexto sentido. É bem interessante no sentido de onde isso está arrumando e de como nos afetará. Sabe, eu, pessoalmente, não acho que a gente vai chegar nesse ponto, mas a gente tem que orar para que Deus nos salve, não é? Agora, em relação ao governo mundial, com aquele tratado da Organização Mundial da Saúde, um dos primeiros ministros lá da Europa disse que se dermos poder executivo a uma organização não eleita pelo povo, nós não teremos mais democracia. Não haverá mais responsabilidade de pessoas eleitas. E, nesse caso, quem a população vai responsabilizar por ter seus direitos roubados? O poder não vai mais emanar do povo. E é nessa direção que esse negócio está arrumando. As pessoas têm que entender que se isso for para frente, a democracia já era. Então, teremos um tempo em que a democracia já não existe mais e, em seu lugar, estaria um governo mundial, uma liderança mundial. E uma vez que este tratado seja aprovado, simplesmente, meu amigo, não há mais volta. Também temos a varíola do macaco, e já estão dizendo em combinações da varíola do macaco com outras doenças, o que chega a ser muito intrigante, na verdade. E se isso se tornar endêmico, o que não é difícil, poderíamos facilmente passar a viver uma realidade com um monte dessas doenças no nosso quintal. Eu acho que mesmo na América, entre os cães selvagens, a varíola do macaco já estava presente neles. Acho que já em 2006 ou alguma coisa assim. Então, uma vez que isso realmente se torne uma pandemia, no caso de o tratado já ter sido assinado, poderia-se alegar que estamos numa nova pandemia e os nossos direitos seriam tirados. E eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Nós estamos vendo a união de líderes globais. E quando eu digo líderes globais, não estou nem falando de líderes eleitos. Não, são pessoas que estão tomando a dianteira do poder. Como, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial. Na minha opinião, o poder deles não é legítimo.
Ainda assim, eles simplesmente querem tomar conta do mundo. E isso me lembra de Apocalipse 17, que diz com quem os líderes do mundo cometeriam fornicação, e os habitantes do mundo se embriagariam com o vinho de sua fornicação. Portanto, a Bíblia fala dos líderes do mundo cometendo fornicação com a Babilônia. E quando falamos de líderes, de governantes, temos que nos lembrar que, segundo a Bíblia, há poderes por trás deles. Em Apocalipse 18, verso 3, é dito: todas as nações se embriagaram com o vinho da ira de sua fornicação. Os líderes fornicaram com a Babilônia e os mercadores do mundo também se tornaram ricos com a abundância da luxúria dela. Portanto, o que estamos vendo são relacionamentos ilícitos do fim dos tempos. E devemos nos lembrar que há influências demoníacas por trás de tudo isso. Estas forças demoníacas estão atuando nesses líderes influentes enquanto eles cooperam com Babilônia. Ela não está escancarada, mas se prestarmos atenção, nós vamos vê-la. Eu acho que em breve ela será explícita, mas aí já será muito tarde. Eu entendo que estes reis do mundo de que fala a Bíblia estejam representados no Fórum Econômico Mundial, na Organização Mundial da Saúde, assim como nas Nações Unidas. Eles irão cooperar com a Babilônia. Agora, eu queria fazer 8 pontos rápidos a respeito dos reis do mundo. É sobre o que a Bíblia diz a respeito deles, ali no livro de Apocalipse. O primeiro ponto é em Apocalipse, capítulo 1, verso 5. Jesus diz que ele é o governante dos reis do mundo. Amém? Ele tem autoridade sobre esses reis. Então, graças a Deus que, no fim das contas, Jesus tem todo o controle. Ponto número 2. Os filhos de Deus são realmente reis e sacerdotes. Um dia nós iremos de fato reinar. Vemos isso em Apocalipse 1, verso 6 e também Apocalipse 5, verso 10. O ponto número 3 é que os reis deste mundo, que conspiram contra os filhos de Deus, irão fugir e se esconder. Veja, ao longo dessa pandemia e de diferentes situações, nós temos visto manipulação de poder, da mídia. Se você fizer uma pesquisa boa no Google, você verá que houve muita manipulação, mas a boa notícia é que um dia, aqueles que acham que governam esse mundo serão colocados em seu lugar e fugirão e se esconderão. Apocalipse 6, verso 15. Ponto número 4. Nós devemos testemunhar até mesmo aos reis da terra. Em Apocalipse 10, versículo 11, onde nos é dito para profetizar mais uma vez, não é apenas para as nações e tribos, mas também a reis, devemos proclamar o evangelho e a verdade da palavra de Deus a todos. Ponto número 5. Estes líderes serão sujeitos a influências demoníacas logo antes da batalha do Armagedon. Quando lemos lá em Apocalipse, capítulo 16, verso 14, estes são espíritos de demônios que fazem maravilhas e vão até os reis do mundo, para assim reunirem todo o mundo sob sua influência. Também temos o ponto 6. Eles receberão autoridade por pouco tempo. Isso é interessante, pois Apocalipse 17, verso 12, diz que haverá um grupo de líderes que receberá autoridade por pouco tempo. Ponto número 7. Estes líderes serão comandados pela grande cidade. Ou seja, o que isso quer dizer é que estes reis serão controlados por Babilônia. E, finalmente, estes reis lamentarão, pois a carne deles será consumida. Isso porque eles decidiram não se arrepender no final. Escolheram unirem-se a Satanás para lutar contra a cidade santa no final. Capítulo 19, versículo 18. Eu fiz um resumo aqui, mas vocês podem ler com calma em casa. Mas o ponto é que nós devemos ter fé, porque por mais que as coisas tornem-se difíceis, por mais que nós tenhamos um corpo de pessoas não eleitas governando o mundo, ainda que cheguemos no ponto de um governo mundial, nós temos certeza que este governo do mal não vai durar para sempre. Deus está no controle. Graças a Ele pela sua palavra que nos dá essa segurança. Graças a Deus pela palavra da profecia, pois por ela sabemos que somos salvos pelo sangue do Cordeiro. Nós sairemos disso vencedores.